Olá, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos ver geometria analítica, a equação geral da reta. Então vamos lá, pessoal. A equação geral da reta é toda equação desse tipo: ax mais by mais c igual a zero. Aí vamos ver o que representa cada um desses elementos, né? O a, o b e o c teriam que ser números reais. Só que o a e o b não pode ser nulo ao mesmo tempo. Vocês vão entender por quê. Se eu colocar 0 no a, 0 no b, ele vai desaparecer com essas informações, eu vou ter apenas um número. Então essa igualdade não se sustenta. Eu preciso de informações, pelo menos uma dessas informações, para poder ter uma reta. Sem essas duas informações ao mesmo tempo, eu não tenho. Então por isso que o a e o b não pode ser nulo ao mesmo tempo. Mas um deles pode, o outro também pode, e esse também pode. Só que esses dois não podem ser ao mesmo tempo. Se o a for zero, o b não pode. Se o b for zero, o a não pode. Continuando. Já o x e o y são coordenadas de um ponto genérico pertencente à reta. Vamos entender isso. Por quê? Nós vimos lá atrás que quando eu tenho que verificar se três pontos são alinhados, a gente usa lá os determinantes, né? E descobre se três pontos são alinhados, colocando os três no determinante, e se o seu determinante for igual a zero, eles estarão alinhados. Perceba o seguinte: se eu não tiver os três pontos, ou mesmo que eu tenha os três pontos, e eu quiser montar uma expressão, se eu substituir um dos pontos pelas coordenadas x e y e fizer o determinante, eu vou encontrar uma expressão que tenha x e y como incógnitas. E aí eu posso, substituindo um valor para x, eu descobri um y que também está naquela reta. Então é como se fosse uma expressão que representa todos os pontos que podem passar por aquela reta. E essa expressão nada mais é do que essa daqui, ó. Se nós fizermos o determinante conhecendo dois pontos e um terceiro, a gente coloca os genéricos x e y e calcula esse determinante igualando a zero, obrigatoriamente os três pontos estarão na mesma reta, porque nós já vimos que se o determinante der zero, eles estão na mesma reta. Só que como eu não tenho o valor de x e y, eu vou encontrar uma expressão igual a essa. E essa expressão, que é a equação geral da reta, ela me ajuda a encontrar os pontos que eu quero encontrar dentro de qualquer gráfico de equação geral da reta. Tá bom? Vamos ver aqui três situações que acontecem, né? Claro que essa primeira aqui varia muito. Essa inclinação pode estar em várias posições, inclusive ao contrário, né? Subindo e tal. Mas já dá para a gente ter uma ideia dos três casos que mais ocorrem: inclinado, paralelo ao eixo do x e paralelo ao eixo do y. Vamos ver o que acontece aí. Quando ela está inclinada, não importa a posição, significa que eu vou ter x e y com certeza. Ou seja, a e b vão estar presentes. Tem valor para a e b. Viu? A e b. Já esse aqui, ó, não necessariamente, né? Tem o menos 3, então provavelmente há um corte em algum ponto que esse menos 3 vai determinar para a gente. E aí, se eu substituir os meus valores aqui no x e no y, eu consigo descobrir os pontos que eu quero. Então, vamos pensar o seguinte, só para a gente fazer um exercício aqui de percepção. Por enquanto, nós não estamos calculando, descobrindo essa equação. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos e exercícios sobre isso. Só para a gente fazer um exercício de como ela se encaixa dentro de um gráfico qualquer e como encontrar pelo menos dois pontos dentro desse gráfico usando essa equação. Bem simples. Perceba o seguinte, ó. Se o meu gráfico há cortes dos eixos, então significa o quê? Quando ele corta aqui, significa que o y aqui, ó, o y é zero, e o x que está aqui eu não sei, mas eu consigo achar. Como eu vou conseguir achar? Substituindo o y aqui por zero. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, para y igual a zero, vamos descobrir esse ponto aqui. Vai ficar 2x mais 0, que é o y, menos 3. Tudo isso igual a zero. Isso vai dar quanto? Isolando o x,
e passando todo mundo para o outro lado, ó, menos 3 vai para o outro lado, mais 3. 2 está multiplicando o x, vai para o outro lado, dividindo. Então, quando o y for 0, meu x é 3 sobre 2. Então, aqui, ó, é 3 sobre 2. Tranquilo isso. Vocês viram lá em função do primeiro grau como descobrir isso com a função da reta. Aqui é a mesma coisa. A equação geral da reta, na verdade, é uma variação mais detalhada daquela função. E agora? Quero descobrir esse aqui, ó. Quanto vale ele? Eu venho aqui, estico. Se aqui o y tem um valor, o x vale quanto nesse ponto? 0. Então, meu y vai valer alguma coisa. Então, para x igual a 0, eu tenho 2 vezes 0 mais y menos 3 é igual a 0. Fazendo a mesma coisa agora. Aqui vai dar 0. Passa o 3 para o outro lado, então y vai ser igual a 3. Negativo ficou positivo. O y já é positivo, o 3 mudou de lado, troca o sinal dele, a operação matemática, ficou também positivo. Então, meu y é 3. Então, aqui vale 3. Então, eu já tenho, ó, os dois pontos. Aqui é o ponto 3 meios e 0. Então, aqui eu tenho o par ordenado 3 sobre 2, 3 meios e 0 para o y. E aqui eu tenho o par ordenado 0 para o x e 3 para o y. Tenho dois par ordenados, dois pontos. Então, olha que tranquilo que ficou. Agora nós vamos verificar como é que a gente vai usar depois isso aqui, essa equação, pegando situações que tenha pontos, como chegar nela, como descobrir um terceiro ponto. Então, a gente vai conseguir fazer vários exercícios usando essa situação. Vamos ver os dois casos aqui excepcionais, que aparecem menos, mas se aparecer, você tem que estar craque nisso. Vamos pegar esse aqui primeiro. Reta T, a equação dela é 2y menos 1 igual a 0. Professor, cadê o x? O que aconteceu? O a é negativo, quer dizer, o a é nulo, perdão. O a é nulo. Se o a é nulo... Perdão, vamos voltar lá. Voltando aqui. Vamos agora nesse caso aqui, que é um caso excepcional, junto com esse outro aqui, que são os dois casos de paralelismo aí com os eixos. Eu tenho aqui que a reta T, a equação dela é 2y menos 1 igual a 0. Cadê o x? O x não está aqui porque, ó, o a, que é quem acompanha o x, ele é nulo, ele é 0. Então, se ele é 0, ele zerou tudo. Então, só ficou y. E por esse motivo, a minha reta, que representa essa equação, ela é paralela ao eixo do x. Professor, eu não entendi ainda. Vamos entender então. Vamos supor, eu vou agora, para descobrir o valor do y, eu vou colocar valores aqui para x. Se x for 0, cadê o x aqui? Não tem. Então, se x for 0, não vai alterar nada. Então, eu vou calcular o y. Então, ó, para x igual a 0, eu vou ter que 2y menos 1 é igual a 0. Então, meu y, passo menos 1 para lá, dá 1, e passo 2 dividindo aqui. Então, meu y é 1 sobre 2. Então, aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Agora, vamos colocar outro, só para a gente testar, para vocês entenderem legalzinho. Se o x for igual a, sei lá, 3. X igual a 3. Cadê o x? Não tem, então não posso substituir. Então, eu continuo. 2y menos 1 igual a 0. Então, meu y vai ser 1 sobre 2. Então, se eu pegar x0, x3, x5, x10, x menos 1, x menos 5, x negativo para o infinito, x positivo para o infinito, não importa qual seja, sempre vai dar a mesma equação. E aí o y vai dar sempre 1 sobre 2. Por isso que ela acaba ficando paralela ao eixo
x. O mesmo ocorre aqui, ó, reta S. A reta S é x menos x mais 3 igual a zero. Está faltando o y. Significa, então, que o meu b, que é quem acompanha o y, é nulo. Ele é zero, então ele sumiu com o y. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Como eu tenho x, eu vou dar valores para y. Se y igual a zero, olha o que vai acontecer. Y igual a zero, então, para y igual a zero, menos x mais 3 vai ser igual a zero. Passando para o outro lado aqui, então x, isolando x, né, vai ser igual a 3. Professor, não entendi aqui, porque o x era negativo. Aqui eu já fiz direto aqui, ó. Passando mais 3 para lá, ele vai ficar menos 3. Só que o x é negativo. Então, você multiplicando a equação inteira por menos 1, os dois ficam positivos. Então, vai dar 3. Então, esse valor aqui é 3. A mesma coisa que eu fiz aqui, se eu colocar agora aqui, ó, para y, sei lá, igual a menos 5. Então, vai ficar menos x mais 3. Professor, o menos 5 não vai usar? Não, eu não tenho y para substituir. Então, isso aqui vai ficar x igual a 3. Então, ele vai dando sempre 3. Não importa o y que eu coloque aqui, o meu x sempre vai ser 3. Ó. Ele vai caminhar e vai sempre encontrar no 3. Então, essa é a regrinha para que uma equação da reta represente um elemento paralelo ao eixo do y, basta ele não ter y na sua equação geral. Se ele tiver só o x, ele vai ser paralelo ao y. Se ele tiver só o y, ele vai ser paralelo a x. Tá bom? Voltamos na próxima aula. Quem gostou, dá um joinha aí. E na próxima aula, nós vamos fazer exemplos usando essa equação da reta. Até mais, pessoal.